Bom, vamos tratar então, primeiro de tudo, do planejamento de uma vivência lúdica corporal com crianças. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração são as faixas etárias, né, e as suas características específicas, né? Esse é um aspecto fundamental para planejar qualquer vivência. Então, na minha experiência, as crianças de em torno de 3 a 6 anos de idade, elas participam com interesse, né, e engajamento em atividades mais curtas, né, de no máximo 20 minutos de duração. Nesse caso, as atividades elas precisam ser bastante dinâmicas, com alternância, né, de uso de objetos lúdicos, né, a gente tem uma gama variada de objetos com os quais elas possam se entreter, né, elas gostam muito de explorar os objetos livremente e não tanto com uma determinação de como a gente deve fazer aquela movimentação. A partir dos 6 anos, aí já é possível fazer atividades mais longas, né, de 30 até 45 minutos. Aí depende muito do grupo e das características das crianças. Então, nesse segundo caso, a gente pode usar como método, que é o que eu estou propondo aqui que a gente faça, a criação de um fio condutor de uma história curta, de adivinhação, né, uma história que vai se desenvolvendo, né, e do início ao fim, com vários suspenses, né, que ajudam a manter o interesse na atividade. E aí, nesse caso, a história e as atividades de corpo, né, as práticas corporais, as danças, elas se mesclam ao uso dos objetos lúdicos. Quer dizer, tem horas que a gente vai usar objeto lúdico, tem horas que a gente vai fazer só prática do corpo sem objeto lúdico, e aí vai tendo uma alternância maior, né, em comparação às crianças menores. Algumas pessoas também me perguntam muito sobre as especificidades de gênero, e o que eu posso dizer, na minha experiência, é que não tem como a gente padronizar, né? Meninas preferem tal tipo de prática corporal, meninos preferem outro tipo, ou uma coisa que a gente ouve muito, né? Meninos são muito agitados, meninas são mais calminhas. Gente, na prática, isso não é verdade, né? E eu acho que a gente está aqui para romper esses estereótipos, porque a experiência que eu tenho tido, ela é muito multifacetada. E crianças com características específicas, né, com as suas próprias individualidades, expressam interesses e maneiras de se movimentar, de se expressar fisicamente, corporalmente, independentemente do gênero. Então, e também depende do dia. Às vezes aquela criança ela é mais expansiva, mas naquele dia ela está mais introspectiva. Então, assim, não vamos nos apegar a estereótipos de gênero, porque mais do que tudo, o importante é a gente sentir as crianças com as quais a gente está fazendo a vivência. Isso que é o mais importante, eu acho, é a nossa percepção de aonde aquela criança está hoje, como é que ela está, do que ela está precisando, né? Ou quando a gente está trabalhando com um grupo maior, sentir o grupo também. Outro aspecto importante do planejamento prático de uma atividade é o tempo que a gente tem para realizar uma vivência, né? Então, como eu acabei de falar para vocês, eu costumo fazer atividades de até 20 minutos com crianças menores, né, de até 6 anos, e atividades um pouquinho mais longas, né, de até 45 minutos com crianças maiores. Se essa atividade acontece em uma escola, né, ou em um espaço cultural, ou se ela é online, né, então a gente tem que saber quanto tempo a gente tem, como é que esse espaço funciona, para que a gente possa dosar as diferentes partes da vivência de forma harmoniosa e que não se perca, né, que a gente não se perca nessa organização. Mais para frente no curso a gente vai falar sobre isso, quando estivermos falando dos ritmos das atividades. Então a gente vai falar mais sobre o planejamento do tempo também. Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar aqui também com objetos lúdicos. Então a gente vai tanto trabalhar com objetos que já existem, que a gente pegue eles para a gente usar com o fim de trabalhar as nossas práticas corporais, e também a gente vai construir alguns objetos. E aí tem uma questão muito importante que tem tudo a ver com o planejamento, que é aonde nós vamos guardar esses objetos, esses materiais, na hora da vivência com crianças. Eu costumo guardar os meus materiais nesse compartimento aqui.
Ele é muito simples, leve, né, fácil de transportar e cabe muita coisa aqui dentro. Então, ele é fácil de abrir e fácil de fechar também, né? E aí, dentro dele, eu vou colocando vários outros sacos, né, e outros compartimentos menores, separando os meus materiais por tipos, né, de acordo com o uso que eu vou dar naquele dia para a atividade, né. Então, aqui, por exemplo, eu tenho pompons nesse saco menor. Nesse saco maior aqui, eu tenho tecidos, né, organzas de diversas cores. E aí é muito fácil, né, guardá-los sem me perder. O que é bacana de ter um recipiente que a gente pode abrir e deixar fechado é que quando a gente não está usando aquele material, os materiais não ficam chamando a atenção das crianças no momento em que a gente vai estar fazendo uma outra coisa, ou sem material, ou com outro tipo de material. Então é importante ter um recipiente que vocês possam fechar. E aí atentem mesmo à questão do peso do próprio recipiente. Por exemplo, caixas de madeira, elas são muito legais, elas são lindas, né? Elas trazem uma estética muito bacana para o espaço e para a atividade. Mas pensem que se vocês forem circular com esse recipiente, circular pelo espaço, porque vocês vão distribuir os materiais em diversos pontos do espaço onde vocês estão, as caixas não são uma boa pedida porque elas são muito pesadas. Então escolham uma coisa leve, né, uma coisa fácil de carregar, fácil de transportar e que seja muito tranquila de colocar as coisas e tirar, fechar, abrir. Outros aspectos do planejamento que a gente vai trabalhar aqui ao longo do curso vão ser o uso do espaço, os ritmos da atividade, o uso das músicas e a própria escolha dos materiais lúdicos. E a gente vai tratar disso nos próximos vídeos.